Bem-vindos a este vídeo de introdução do programa Reconecta. Hoje o nosso papo é sobre algo que, vamos ser sinceros, está pulsando dentro de quase todos os lares modernos, né? Nós vamos falar sobre como resgatar aquela harmonia familiar que tantas vezes parece ter sido simplesmente sequestrada pela dependência digital. A gente vive numa era em que as telas dominam os espaços, roubam a nossa atenção e, de um jeito bem silencioso, vão minando as nossas relações mais profundas. Mas olha, o objetivo aqui não é demonizar a tecnologia de jeito nenhum. A ideia é entender os impactos reais dela e, principalmente, apresentar um caminho estruturado para a gente mudar isso. Um caminho que foi criado pela especialista Sabrina Jimenez. Ela é uma super especialista em Mindful Parenting e fundadora do Núcleo Aurora and Luz. Tudo para que a gente possa voltar a se conectar de verdade com quem a gente mais ama dentro de casa. E para as muitas mães que estão me ouvindo agora, aquela sensação de tentar dar conta de absolutamente tudo é esmagadora, não é? É o trabalho, é a casa, é tentar a atenção dos filhos que parece que estão sempre o tempo todo hipnotizados por um aparelhinho brilhante. Quero fazer um acolhimento muito genuíno aqui com vocês. Essa sensação constante de sobrecarga, essa dificuldade enorme de estabelecer limites conscientes, gente, isso não é sinal de fracasso na criação dos filhos. A ciência de hoje mostra que nós estamos lutando uma batalha biológica e neurológica contra estímulos que foram literalmente desenhados por gênios da tecnologia para viciar. Quando a gente entende que isso é um processo biológico poderoso, roubando a atenção dentro da nossa casa, aquele peso enorme da culpa dá uma diminuída, sabe? E aí sim a gente abre espaço para agir de verdade. Então bora mergulhar na ciência dura por trás desse comportamento. E confesso, o que a gente descobre é meio assustador, porque o impacto físico é muito direto. Segundo dados fresquinhos agora de 2025 do neurologista Dr. Marcelo Masrurra, o uso excessivo de telas não mexe só com o humor, tá? Ele causa alterações físicas no cérebro das crianças e bem no meio da fase de desenvolvimento. Estamos falando de danos reais na substância branca e no córtex cerebral. Essas são as áreas responsáveis por funções supervitais, como a linguagem, a nossa atenção e o controle das emoções. Ou seja, não é só teimosia quando a criança faz um escândalo porque não quer desligar o tablet. Na verdade, é um cérebro que está com as conexões estruturais sendo profundamente machucadas pelo excesso de estímulo. E como é que essas mudanças do cérebro aparecem no nosso dia a dia? O impacto no comportamento é massivo. As crianças acabam desenvolvendo uma dependência tão forte de estímulos rápidos que aquele aprendizado tradicional, que exige um pouquinho de paciência e tempo, vira uma tortura para elas. É por isso que a gente vê crianças com uma irritabilidade extrema, atrasos que preocupam muito na fala e no vocabulário, uma falta total de foco no mundo real e aquelas mudanças bruscas de humor que parecem não ter pé nem cabeça. O cérebro delas fica condicionado a funcionar de um jeito fragmentado, sempre naquela ansiedade, esperando a próxima notificação ou o próximo vídeo curto. E para provar como isso é urgente, pensem nesse número, 7.419. Esse foi o número exato de crianças acompanhadas num estudo gigantesco lá no Japão em 2021. Avaliar mais de 7.000 crianças nos dá certezas que não dá para contestar, né? O estudo cravou que usar telas perto da hora de dormir tem uma ligação direta e devastadora, não só com a vista cansada, mas com um tombo absurdo no rendimento escolar das crianças. E tem mais, o que é chocante, aumentou significativamente o risco de obesidade. Para colocar isso em perspectiva, o impacto digital não bagunça só o comportamento, ele desregula o metabolismo inteiro e o futuro acadêmico da molecada. E tem uma explicação biológica para isso, que a gente chama de o roubo do crepúsculo. Olha o que as pesquisas da Harvard Medical School e do Continental Hospitals, também de 2025, descobriram. Bastam 30 minutinhos de exposição àquela luz azul do celular antes de dormir para atrasar a liberação de melatonina em até 2 horas. Essa luz azul confunde completamente a glândula pineal no nosso cérebro. O corpo interpreta que ainda é meio-dia. E qual é o resultado? A criança pode até estar caindo de sono, fisicamente exausta, mas quimicamente ela está super desperta. É um roubo literal do hormônio vital do sono infantil, deixando eles com um descanso todo picotado e um cansaço que não passa no dia seguinte. E, convenhamos, não são só os pequenos que sofrem. Para ter a dimensão real da coisa, a gente precisa ver como isso afeta todo mundo na casa. Para as crianças menores, esse sono ruim corta a liberação do hormônio do crescimento e gera aquelas birras homéricas. Já para os adolescentes, as telas provocam um atraso absurdo no relógio biológico, o que resulta naquela depressão matinal, mau humor e impulsividade. E nós, adultos? Bom, a nossa fadiga crônica digital literalmente desgasta o nosso córtex pré-frontal. Sabe o que isso significa? Uma dificuldade enorme de tomar decisões simples e aquela impaciência terrível com a nossa própria família. O ecossistema familiar inteiro acaba pagando a conta. Mas respirem aliviados porque tem uma saída comprovada.
O resgate dessa conexão real acontece através de algo chamado Mindfulness Familiar, que é a espinha dorsal da metodologia de Mindful Parenting da especialista Sabrina Gimenez. E o mais legal é que tem muita ciência provando que essas práticas de atenção plena não são só para ficar zen e relaxar de forma superficial, não. Elas reduzem de forma drástica os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, em todo o mundo da casa. E o mais lindo de tudo, quando a gente sai desse estado de alerta constante das notificações, o nosso cérebro reativa os neurônios espelho. A gente recupera a capacidade biológica de ler as emoções no olhar do outro. A gente restaura a verdadeira empatia e aquele vínculo afetivo que as telas acabam adormecendo. Tá, mas e na prática? A beleza dessa metodologia é que ela é simples e é isso que a torna tão poderosa. Esse detox digital não precisa ser um choque ou um castigo. Ele começa com uns míseros 5 minutos diários de respiração consciente em família. É só um choque de presença inicial. Depois a gente passa a implementar pausas intencionais, todo mundo junto, longe dos aparelhos. É como criar pequenos santuários de tempo em casa onde a gente foca só no agora. Esses rituais pequenininhos permitem que a gente resgate o brincar livre e reduzem a ansiedade na hora. Aos poucos, a gente vai ensinando o cérebro a encontrar prazer e paz nas interações humanas de verdade, do mundo físico, reconstruindo o tecido emocional da família. A Sabrina Gimenez costuma dizer o seguinte: eu vi o mundo mudar. Agora quero ajudar a mudar o mundo dentro da sua casa. Essa frase resume tudo. Ela sabe muito bem que o papel de nós, pais e mães, na hora de construir um ambiente familiar seguro e consciente, nunca foi tão difícil. E vou falar para vocês, exige uma coragem imensa reconhecer que a rotina da casa saiu dos eixos, ter a bravura de levantar a mão e buscar ajuda profissional, como o coaching parental, é de longe o passo mais importante para quebrar esse ciclo de isolamento que a gente vive sob o mesmo teto. É sobre ter as ferramentas certas para educar os filhos nessa era digital, sem nunca perder a nossa essência humana. O que nos leva ao nosso convite final de hoje. Se tudo isso que a gente conversou aqui tocou em algum lugar, se é a realidade que vocês estão vivendo, saibam que existe um caminho prontinho para transformar esse cenário. O programa intensivo Reconecta de 30 dias foi desenhado exatamente para dar esse reset biológico e emocional. É um mergulho incrível, guiado pelo núcleo Aurora Luz, para restabelecer esses laços e fazer um detox digital que realmente funciona com toda a família. Então fica aqui o convite para pais e mães, inscrevam-se no programa Reconecta e tragam de volta a harmonia para o lar de vocês. E eu me despeço deixando uma pulga atrás da orelha. Se a gente continuar terceirizando a atenção de quem a gente mais ama para telas tão frias, que tipo de memórias a gente está realmente construindo para essas futuras gerações? A reconexão começa agora, com uma única decisão: a de estar presente.